Então, o que nós temos aqui? O vetor de extremidade menos 1 e 3, ele pode ser representado com menos 1 vezes i, dá menos i, mais 3 vezes j, que é 3j. O vetor menos j, então quer dizer que o i dele é 0, né? A primeira coordenada x é 0. Ele pode ser dado por menos 1, 0 e menos 1. O vetor v, dado por 3i, ele pode ser dado por 3 e 0. Ok? Então aqui é uma forma de representar esses vetores. Falando um pouquinho ainda sobre a igualdade de vetores. Como que eu trabalho com essa igualdade de vetores? Então, seja o vetor u de coordenadas. Aqui a gente vai falar a coordenada da extremidade do vetor, ok? x1, y1 e v, x2, y2. Tá? Então, se eles são iguais, tá? Se eles são iguais, então obrigatoriamente o x1 tem que ser igual ao x2. E o y1 tem que ser igual ao y2. Certo? Então aqui nós temos a definição de igualdade de vetores. E a soma de vetores? A soma de vetores é feita da forma coordenada a coordenada. Ok? Então como é que eu vou fazer essa soma coordenada a coordenada? Se eu pego u mais v, né, eu quero somar esses dois aqui. Então eu pego x1 com mais x2, y1 mais y2. Tá? Então as coordenadas x não se misturam com as coordenadas y. Certo? Então a gente mantém essas coordenadas separadas. Mais um conceito importante é o conceito de multiplicação de um escalar, ok? Escalar, então, seria um número. Multiplicação de um número por um vetor. Né? Então, se eu multiplicar um vetor u, vamos chamar aqui, ó, vetor v. Se eu multiplico ele por alfa, então isso aqui vai ficar assim, ó. Vamos supor que o meu v seja dado por coordenada x e y. Tá? Então, se eu multiplicar o v por alfa, eu vou estar multiplicando x e y por alfa. Tá? Isso aqui seria igual a alfa x mais alfa y. Tá? Ou a gente pode escrever assim também, ó. Alfa xi mais alfa yj. Tudo bem? Então aqui nós temos a multiplicação de um vetor por um escalar. Tudo bem? Tudo bem. E para determinar um vetor que ele é definido por dois pontos, né? Como é que a gente faz então? Vou colocar aqui esse exemplo. Ó. Então, se eu tiver um ponto A, né, dado por coordenadas x e y, e eu tenho um ponto B, que tem coordenadas A e W, por exemplo. Né? Então, vamos colocar aqui a representação geométrica. Vamos supor que eu tenho aqui o A e tenha aqui o ponto B. Se eu quiser determinar o vetor AB, como que eu faço? Eu vou pegar as coordenadas de B menos as coordenadas de A. Então aqui, ó, percebam que é sempre no sentido contrário. Ó. Aqui eu tenho A e B, então B menos A. Se eu tivesse BA, o vetor BA, tá? Então aí a conta seria A menos B. Ok? Então daí como é que ficaria? Como que eu faço essa conta? Então eu vou pegar o B, que é AW, menos o A,
que é xy. Tá bom? Então vou pegar a menos x, né? Aqui, coordenada, primeira coordenada com primeira coordenada. A menos x. E depois w menos y. W menos y. Ok? Então aqui nós fizemos o vetor AB. E agora o vetor BA. Então invertem a ordem, aqui na hora de fazer a conta. Ó. xy menos AW. Então isso daqui é equivalente a x menos A, y menos W. Ok? Então, estamos definindo, né, um vetor definido por dois pontos. Então o procedimento é esse, tá? Que a gente vai usar para definir um vetor definido por dois pontos. Ok? Outro conceito importante que a gente tem dentro do estudo dos vetores é o nome que a gente dá para os vetores chamados vetor posição ou representante natural. Então vamos supor que aqui eu tenha um vetor AB. Né? Então ele está indicado aqui. Ó. Então quem seria o seu vetor posição ou representante natural dele? Seria um outro vetor que é paralelo a ele, tem mesma direção, mesmo sentido, mesmo módulo, ok? Vamos anotar isso daqui, ó. Vetor, ele vai ter o quê? Mesma direção, sentido e módulo. Okay? Então, esse vetor posição tem mesma direção, mesmo sentido e mesmo módulo que o vetor AB. Okay? Porém, a origem dele é onde? É a origem do sistema de coordenadas. Tá? A diferença é essa, que ele começa na origem do xy, da onde é o 0, 0 lá. Ok? Então, esse é o vetor que é chamado vetor posição ou ainda representante natural. Tá? Então, para qualquer vetor eu posso colocar um representante natural dele. Basta eu pôr ao começo do vetor na origem e manter, né, mesma direção, sentido e módulo do vetor original.